Pastor Jefferson Campos, seja bem-vindo com a palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor André, muito obrigado a todos, aqueles que nos acompanham em casa, a todos os nossos queridos que estão aqui presentes. Paz seja convosco, que a bênção de Deus esteja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida pessoal, com esse vitorioso, vitoriosa que estiver ao teu lado, que mesmo com os olhos você pode desejar a paz. Nós temos aprendido a falar de maneiras diferentes. Quando vamos tirar uma foto e alguém diz sorria, e a gente tem que sorrir com os olhos, né? São tempos diferentes, são momentos diferentes, mas Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que bom estar aqui, quero parabenizar o pastor André, toda a direção, a equipe desta igreja, que tem sido uma referência no Brasil, que tem sido para nós uma inspiração, mesmo no meio de tempos desafiadores como estamos vivendo. Nós temos vivido tempos de grandes aprendizados na presença de Deus. Pastor Perasco, que aqui está hoje, nosso amigo, estive agora de manhã visitando minha querida pastora Miriam, e ela disse que estaria conosco, acompanhando, então não posso deixar de dar um grande abraço a ela, que passou por uma fase muito difícil, mas Deus realizou um milagre na vida dela, e ela está bem, oramos, conversamos, sorrimos, e louvamos a Deus pela vida da nossa querida pastora Miriam, tia do nosso querido pastor, e que é uma serva de Deus e pastora quadrangular. Queridos, eu queria compartilhar com vocês, presencialmente, ou aqueles que estão nos acompanhando na sua casa, e eu sei da grande influência deste altar, deste púlpito, por isso a minha responsabilidade de estar num altar tão abençoado, e eu sei do zelo que o seu pastor tem por este altar, e em convidar alguém para estar ministrando a palavra de Deus. Mas nós cremos que é o Espírito Santo de Deus quem fala conosco, quem age, e Ele pode nos usar da forma que Ele desejar. A palavra que Deus colocou no meu coração é sobre Mateus capítulo 14, verso 26 e 27. Uma passagem muito conhecida, quando Jesus está pregando e Ele se retira para orar a sós. Mesmo o Senhor Jesus precisava de um tempo a sós com Deus. E Ele se retira e diz para os seus apóstolos: atravessem o lago, vão para o outro lado que eu encontro vocês lá. E eles estão no meio do lago, quando de repente são açoitados por algumas ondas, ventos, e de repente eles veem Jesus caminhando sobre o mar. O livro de Mateus, capítulo 14, verso 26 e 27, nos mostra que Jesus não está inerte diante da nossa necessidade. Quando estamos em perigo, quando estamos na tempestade, Jesus caminha em nossa direção. Alguém diz assim: com Cristo no barco não haverá tempestade. Haverá tempestade. Jesus pode estar no barco e pode ter tempestade. A diferença é que com Ele no barco, o barco não afunda. Ele repreende a tempestade. E em Mateus 14, 26 e 27, eu quero falar para vocês sobre a frase que Jesus diz aos apóstolos. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, logo dizendo: tende bom ânimo. Sou eu, não tenham medo. O medo, existem dois tipos de medo. Primeiro, o medo que é o instinto de sobrevivência. O medo que nos afasta de perigos. A criança, às vezes, sem medo, ela comete ações perigosas. Nós, quando somos muito corajosos em determinadas situações de risco, nós acabamos tendo problemas. O medo é um instinto de sobrevivência. Alguns que não têm medo de água acabam morrendo afogados. Alguns que não têm medo da violência acabam se envolvendo com a violência e acabam perdendo a própria vida. O medo, primeiramente, ele é um instinto de sobrevivência. Este é um medo até saudável, que nos preserva. Chegamos aqui hoje porque, de certa forma, tínhamos medo de algumas coisas que nos preservaram, que nos salvaram a vida. Mas existe um medo que ele é nocivo. Existe um medo que ele é quase espiritual. Existe um medo que ele traz algumas consequências para nós que são danosas. E eu quero falar sobre esse tipo de medo que os apóstolos sentiram. Mesmo estando com Jesus, mesmo tendo Jesus como mestre, eles agora estão no meio do mar, sozinhos, noite escura, tempestade chegando. Parece até o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos Jesus, nós conhecemos Jesus. Mas quando eu ligo o meio de comunicação, só o que eu ouço são notícias ruins.
Quando talvez eu converse com alguém que não tem Jesus, a palavra que vem é de desânimo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, a descrença também vem pelo ouvir. Por isso temos que selecionar aquilo que nós ouvimos. Qual é a voz que nós ouvimos? Qual é a voz que fala ao seu coração? Qual é a voz em que você acredita? Os apóstolos estão no meio do mar, o barco está sendo açoitado, e eles agora veem alguém andando sobre as águas. Isso é algo inédito. Nunca alguém havia andado sobre as águas, e eles se assustam, e o medo faz com que eles vejam o quê? Fantasma. A primeira coisa que eles dizem, é um fantasma. Querido, quantas pessoas que estão vendo fantasmas por causa do medo? Quantos de nós, às vezes, vemos fantasma que não existe? Mais de 90% das suas preocupações, do que tirou o seu sono, nunca acontecerão na tua vida. Quantas vezes nós perdemos noite de sono preocupados e no outro dia o nosso Deus já trabalhou e resolveu, porque Deus trabalha também no turno da noite. Deus trabalha também no turno da noite. Deus é aquele que não dorme. A palavra de Deus diz que não dorme, não dormita, não pestaneja, não tira soneca. O guarda de Israel, o nosso Deus não dorme. Mesmo quando estamos preocupados, Deus nos trata como crianças. Você já viu, você já foi criança ou tem seus filhos? Quando o seu filho assistindo uma televisão ou assistindo algo, ele dorme lá no sofá da sala. Mesmo que você vai para o quarto, vai dormir, ele dorme lá no sofá da sala. Mas aquela criança que dormiu no sofá, ela acorda na cama dela, coberta, tranquila, às vezes com uma musiquinha do lado. Assim é Deus. Você pode dormir preocupado em um lugar de necessidade, mas você vai acordar sossegado num lugar de providência. Ainda que você esteja dormindo num lugar de necessidade, Deus te levará a um lugar de providência. Se você crê, dá um glória a Deus aí, querido. Talvez você esteja aqui, hora do almoço, preocupado. Estou vendo pessoas com o uniforme da empresa, né, que trabalharam, mas talvez comeram rápido para vir aqui assistir a palavra, ouvir. Talvez está preocupado com a venda, com o comércio, com a necessidade, com a empresa. Fica tranquilo. Há 365 citações na Bíblia, segundo alguns estudiosos, que fala, não temas. Para cada dia do ano, Deus deu uma citação para você. Não tenha medo. A gente vê fantasma quando nós estamos com medo. Eu uma vez fui fazer uma visita numa cidade e o pastor me convidou para ir a uma situação na casa de alguém que estava tendo uma festa. E tinha que se atravessar um corredor escuro. E aí bem na ponta daquele corredor escuro, a festa era lá no fundo, uma casa simples, tinha alguém ali que dizia assim, cuidado com o buraco aí no caminho. E a gente, né, naquele corredor escuro, nós íamos encostado na parede. Parece que a gente via o buraco, a gente sentia o buraco. Depois, quando chegamos lá, o dono da casa falou, não tem buraco nenhum, aquilo lá é um brincalhão que fica aí. Quando a gente está com medo, a gente vê fantasmas. Os apóstolos viram fantasmas. A segunda coisa, o medo nos paralisa. É muito comum, diante de uma situação de medo, alguém ficar paralisado. É muito comum numa situação que estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas paralisarem os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho em casa, na empresa, na igreja. Eu vou paralisar, eu vou esperar quando passar o medo, quando passar a dificuldade, eu vou voltar. Querido, não paralise a sua vida, não paralise os seus sonhos, não paralise o seu projeto. Não deixe que o passado de dor seja maior do que o futuro de glória que Deus preparou para você. Não deixe que nada paralise os seus sonhos, objetivos. Você no início do ano fez um projeto de vida. Você escreveu, você orou, você consagrou, participou de culto. Nós chegamos agora ao meio do ano. O meio é o maior desafio. No começo estamos empolgados, no fim está chegando o fim. O meio é o tempo em que nós vivemos a incerteza do final. É o tempo em que às vezes estamos cansados pela caminhada. Nós estamos no meio, estamos no mês de junho. Por isso a palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, aviva a tua obra, renova a tua obra, fortalece as nossas mãos no meio dos anos. Eu quero dizer a você que no meio deste projeto, deste sonho, deste tempo que você está vivendo, você não vai ficar paralisado, o medo não vai paralisar, a incerteza não vai paralisar, o mercado financeiro não vai te paralisar, porque o Deus que te impulsiona é muito maior do que tudo isso.
é muito maior. O medo não te paralisa. Nós cantamos uma canção que diz que nada pode parar a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, a perseguição não parou a igreja, o Covid não parou a igreja. E esta é uma igreja que para nós, Quadrangular Lagoinha, com o pastor André, é uma igreja que tem inspirado o Brasil inteiro. Enquanto a gente pensa às vezes em parar, a gente coloca lá no canal da igreja e a gente começa a ouvir uma palavra, e começa a ver o batismo, e começa a ver salvação, e começa a ver crescimento, e começa a ver esse entusiasmo, e diz: eu não posso parar. Porque o Deus que está agindo aqui na Quadrangular Lagoinha também está agindo lá em Sorocaba, também está agindo no Brasil. E vocês têm sido inspiração para nós, para enfrentarmos o medo, para enfrentarmos a dificuldade. Os apóstolos ficaram com medo. Isso tanto é verdade que a primeira palavra de Jesus é: não temas, não tenham medo. Jesus nem precisou: sou eu, Jesus de Nazaré, sou eu, o filho de Davi, sou eu, o rei dos reis. Ele apenas com a sua voz disse: não tenha medo, sou eu. Porque quem conhece Jesus, ouve a voz de Jesus. Se você está aqui, se você está nos acompanhando, e você tem Jesus dentro de você, você saberá que a palavra de Deus é para você. Você saberá que é uma palavra verdadeira. E olha, queridos, quantas vezes alguém pensa assim: alguém falou alguma coisa para o pastor, alguém falou a minha vida para o pastor, alguém contou a minha vida. Outro dia na igreja que eu sou pastor há mais de 30 anos, alguém foi lá depois do culto e falou: eu quero saber quem foi que contou o meu problema para você. Eu fiquei até meio assustado. Primeira vez que eu estou aqui, alguém falou o meu problema para você. Eu falei: é verdade. Então fala, quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, que nos conhece intimamente. Jesus não precisou se apresentar: sou eu, olha a minha credencial, olha aqui a minha nomeação. Ele disse: sou eu. Quando Jesus diz para você: sou eu, podem outras vozes dizer não, podem outras vozes dizer que está tudo errado, Jesus está dizendo que vai dar certo. Você veio aqui neste dia, no meio do dia, enfrentando talvez um início não muito bom, mas eu quero dizer para você que o final será melhor. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. E se o início do dia não foi bom, o fim será de vitória. Você vai terminar este dia na sua casa, no seu trabalho. Você que nos acompanha presencialmente, você vai terminar este dia glorificando o nome do Senhor, como está fazendo agora, glorificando ao nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus a isso? Aleluia! Uma terceira coisa que o medo faz conosco: ele gera uma histeria, uma gritaria, e ele nos tira o equilíbrio. Quando a gente está passando um período de medo, nós temos emoções desequilibradas. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Há uma alternância de emoções, de sentimentos, e isto o medo nos traz. Perguntaram a um equilibrista que atravessou um grande desfiladeiro, um cabo de aço sem rede, as emissoras transmitindo aquele ato, aquele acontecimento, e de repente ele atravessa, só se equilibrando, segurando, né, aquele cordão que ele segura. E chegaram do outro lado e perguntaram: mas como você faz para vencer o medo? Como você atravessa um desfiladeiro desse, que se você cair você vai morrer? Ele disse: eu tenho 3 atitudes que me ajudam a vencer o medo. Primeiro, eu olho para o outro lado do desfiladeiro e eu estabeleço um alvo visual. Eu olho para aquele alvo, eu digo: eu vou chegar naquele alvo. Quando temos alvos na vida, irmãos, isso nos ajuda a vencer os medos. Quem não sabe para onde vai, chega a lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Pega um Uber, diz: para onde você vai? A qualquer lugar. Vai tocando. Não. Nós temos um alvo. Temos um alvo na família, temos um alvo na vida pessoal, na vida financeira, na vida espiritual. Nós temos que ter alvos estabelecidos, até para medirmos o nosso progresso, até para medirmos onde estamos. Aquele equilibrista diz assim: olha, o que me ajuda a vencer o medo? Primeiro, eu estabeleço um alvo. Segunda coisa, eu não olho para baixo. Quando você tem um alvo, e o nosso alvo espiritual é Cristo, nós não olhamos para baixo. Quando você olha do lado, tantas pessoas morreram.
Isso está acontecendo no mundo. Meu Deus, problema de família. Quantas famílias desagregadas. Meu Deus, problemas espirituais, problemas com drogas, violência. Quando você tira os olhos do alvo, que é Cristo, você começa a ter medo. Quanta gente fracassa porque tira os olhos de Jesus. Eu estava indo na igreja, mas eu olhei, eu vi uma pessoa. Eu vi um defeito. Queridos, a igreja de Cristo, enquanto entidade humana, ela tem alguns ajustes a ser feitos. Mas a igreja de Cristo, enquanto entidade espiritual, ela é perfeita. Ela é a única instituição da terra a quem Deus deu o poder. O que ligar na terra, eu ligo no céu. O que a igreja desligar na terra, eu desligo no céu. O maior poder desse país não é o poder judiciário, legislativo, executivo. Não são as forças armadas que nós respeitamos. O maior poder desta terra, de Ribeirão Preto, do Brasil, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você está na igreja do Senhor Jesus, não apenas fisicamente, mas principalmente a igreja está dentro de você. Você é a igreja do Senhor Jesus. E tudo que você ligar na terra, o Senhor ligará no céu. E o que você desligar aqui na terra, Ele desligará no céu. Oh, aleluia! Eu estabeleço um alvo. Aponta o dedo e diz assim, estabeleço um alvo. Diga assim, eu não olho para baixo. E a terceira coisa, eu mantenho o equilíbrio. Oh, glória a Deus. No Velho Testamento, irmãos, quando os sacerdotes e os crentes eram chamados, escolhidos, separados, eles recebiam 3 unções especiais. Todo aquele que era separado para a obra de Deus, para a igreja, na época, que ainda não era chamada de igreja, eles tinham 3 unções especiais. A unção com óleo que você recebe. O sacerdote, ele recebia uma unção na orelha, na ponta da orelha direita, para que ele ouvisse a voz de Deus. Quem está na casa de Deus tem que ter unção na orelha, para saber qual é a voz que você está ouvindo. A segunda unção era no polegar da mão direita. Está lá no Velho Testamento, no Pentateuco. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita. Por quê? Aqui é identidade. Você tem que ter uma identidade com Deus. Ninguém tem a sua impressão digital no mundo, dos mais de 7 bilhões de pessoas. Porque você tem que ter identidade. Quem é você? Como você se posiciona em relação às coisas que acontecem na sua vida. E a terceira unção era na ponta do polegar do pé direito. Olha que coisa estranha. Deus mandou que aqueles que fossem selecionados recebessem 3 unções. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé. Qual é a função do dedão do pé? Quando alguém perde os polegares do pé, qual é a dificuldade? Equilíbrio. Uma pessoa sem os polegares, ele tem dificuldade de andar equilibradamente. O polegar é a última parte do corpo que sai quando você anda. É a última parte do seu corpo. Você deve estar firmando agora o polegar aí para ver se é verdade, né? O polegar. E Deus mandou ungir aquele que nos dá equilíbrio, fisicamente. O que me dá equilíbrio espiritualmente? É crer em Jesus. Creia em Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Esta igreja é próspera, porque crê no seu profeta. Essa igreja está segura, porque crê no Deus que ela serve. E para encerrar, Salmo 56:3. Algumas citações sobre não temas. Olha que coisa linda. Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, que eu tiver medo, eu confiarei no Senhor Deus. Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? O Senhor é a força da sua vida. Não temeremos mal algum. Amém, queridos?